Quando você deu a deixa, Théo, quando você fala, olha, o presidente Lula está no governo, né? Ele está com a máquina na mão. A questão é, quando a gente olha para esse levantamento, temos a maioria dos entrevistados desaprovando o governo Lula. Ou seja, está aí mais um desafio também para o presidente. Que é uma vantagem e uma desvantagem. Você ter a máquina pública na sua mão é uma vantagem muito grande. Se você não souber usar e não conseguir converter o que você está fazendo em resultados, a desaprovação sobe e a chance de reeleição diminui. Foi o que aconteceu com o Jair Messias Bolsonaro. Tinha a máquina na mão, tinha recursos à disposição, o que acaba desequilibrando as eleições, isso é natural, sempre que há uma possibilidade de reeleição de um presidente, o presidente tem mais vantagem porque tem a máquina ali à sua disposição em detrimento de um outro candidato que esteja disputando a eleição, mas a desaprovação de Jair Messias Bolsonaro e a condução dele na pandemia foram cruciais para a derrota eleitoral dele e vitória de Lula. E aí essa é a tentativa que o governo tem feito de tentar reduzir essa desaprovação. Flávio Bolsonaro também tem uma rejeição, atrelada principalmente ao sobrenome dele, que vem do pai. Então, isso também pode pesar para ele. Então, esse levantamento mostra, de fato, uma evolução do Flávio Bolsonaro ao longo dos últimos tempos e o governo do presidente Lula ainda patinando em alguns indicadores. E aqui é como Lula e Flávio vão ter que trabalhar esse teto. Por isso que eu chamava atenção para esses detalhes da pesquisa. Quando você vê Lula com vantagem entre as mulheres, entre os mais pobres e no Nordeste, você tem o Flávio Bolsonaro com a vantagem na região Sul, entre aqueles que ganham mais do que 5 salários mínimos. Também Flávio Bolsonaro com uma vantagem entre os evangélicos. Está aí nesse momento onde, quando a campanha começar, de fato, Lula e Flávio Bolsonaro devem trabalhar. Exato. Não à toa a gente já viu algumas sinalizações. Endividamento das mulheres, o Desenrola pega isso. Endividamento dos jovens, o Desenrola também tem esse foco. Isso mirando a campanha do presidente Lula. Na campanha do Flávio Bolsonaro, uma consolidação do eleitorado evangélico. Contamos ontem aqui o apoio do Silas Malafaia, uma das principais lideranças evangélicas do país, a campanha do Flávio Bolsonaro nessa tentativa de conseguir chegar à presidência da República. Lula tem uma dificuldade nesse segmento. Então, já são alguns tiros que vão sendo dados e focos que vêm sendo dados por essas campanhas, pelas campanhas dos dois, que é o foco que a gente está abordando aqui, para tentar diminuir as resistências e pelo menos consolidar alguns nichos. Porque por mais que você não diminua muito algumas resistências, isso é inerente, é difícil você conseguir zerar resistências em vários segmentos, a ideia é garantir alguns nichos para que não haja nenhum receio. Então, por exemplo, o Lula tem um desafio no Nordeste. Ao longo dos últimos anos, reduziu bastante o apoio do presidente Lula no Nordeste. Ainda tem um apoio muito grande. Há um temor por parte de aliados do presidente Lula de uma redução significativa do apoio do Nordeste, que sempre foi um nicho do presidente. Então, se ele pena com eleitores de centro, por exemplo, ele não pode ter uma dificuldade no Nordeste, tem que ter garantido esse eleitorado. Estou dando um exemplo, mas que ajuda a entender como você não pode perder os nichos e precisa consolidar. Não à toa, o Flávio Bolsonaro tem feito esse trabalho entre os evangélicos. Primeiro garantir aqui para depois tentar diminuir a resistência entre as mulheres, por exemplo. E eu reforço o ponto, temos economia como o tema de destaque, tanto para os eleitores de Lula quanto de Bolsonaro. No momento em que temos recorde de famílias endividadas aqui no Brasil e é um momento também em que o governo federal anuncia o programa Desenrola 2.0. Essa nova versão de um programa de renegociação de dívidas foi um programa que foi adotado em 2023, agora tem algumas mudanças, mas ele foi então repaginado e a partir de hoje começa a adesão. Também o presidente Lula está de olho num aumento de popularidade.